queridos, bem-vindos de volta à nossa última aula da semana, né, de língua portuguesa. Nessa primeira semana, nós trabalhamos com o poder da palavra, como manusear as palavras, né? Como as palavras, elas assumem acepções, sentidos, significados diferentes, como elas podem nos trazer coisas boas e também ruins, né? E como as palavras, elas fazem parte substancialmente de nossas vidas, né? Nós iremos tratar, né, nessa nossa aula, sobre questões relativas ao texto que nós fizemos a leitura na última aula. O texto chamava-se Palavra, né? Então, vocês peguem o livro, por favor. Nós iremos iniciar com essa atividade por dentro do texto. Eu printei os trechos, né, da atividade para facilitar, né, para que eu vá eu recortei, né, a atividade para que a gente faça a leitura, né? Claro que a gente não vai poder fazer essa troca, né, mas eu vou orientando daqui e você vai recebendo, construindo, né, daí. O que você não conseguir, você anota e aí você vai levar para a escola para que o professor da turma de vocês possa dar os esclarecimentos e as explicações, certo? Bem, vamos lá. De acordo com o texto, né, que nós lemos, gramáticos definem a palavra de um modo, né, e poetas de outro. Qual é essa diferença? Qual a diferença, né, da maneira como os poetas e os gramáticos, eles definem as palavras, né? Vocês viram que o poeta, né, ele classifica a palavra de acordo com a alma, né, pela sua alma. Já os gramáticos não, é pela sua função, né, sua função gramatical. É claro que as palavras, de acordo com o poeta, com os poetas, elas trazem muito mais emoção para nós, né? Mas também, né, os gramáticos, eles têm a sua importância, né? Não são eles que nos ajudam a entender, né, a estrutura e a organização da nossa língua, certo? Bem, as definições apresentadas no texto correspondem às utilizadas em um dicionário. Que tipo de significado é atribuído às palavras do texto? Bem, as definições apresentadas, elas não correspondem às que a gente encontra no dicionário, né? No dicionário, a gente encontra geralmente o significado, o sentido literal, né? Ele não estabelece uma relação entre a palavra e o seu significado de acordo com o seu contexto, né? Ele não aceita esse sentido denotativo. Aliás, ele não aceita o sentido conotativo, né? Essa linguagem figurada, né? Com esse sentido que é adquirido de acordo com o contexto. Aí agora nós temos uma resposta que ela é pessoal, né? Em sua opinião, por que o texto considera pequenas as palavras microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão e covardia? Eu não sei vocês, mas quando a gente fala essas palavras, né, nos vem logo a imagem desses elementos, né? Vem a imagem do microscópio. O microscópio, qual é a função dele? Isso mesmo, né? A função do microscópio é proporcionar que a gente enxergue, né, algo que não é visível aos nossos olhos, né? Então, algo bem pequeno, né? Assim como as palavras minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão. Mas e a palavra covardia? Quando você fala ela, você
Traz para você esse significado de algo pequeno? Sim, né? Quando a gente, por exemplo, quando a gente imagina algo, alguém, né, que é corajoso, ou quando a gente fala a palavra coragem, né? Veja como a gente se impulsiona, né? Como a gente cresce. Então, a coragem, ela é algo grandioso, já a covardia não, né? É algo minúsculo. Afirma que Shazam, abracadabra, pirlim-pim-pim, sim e não são palavras mágicas. Por quê? Porque quando a gente ouve essas palavras, a gente lembra logo de quê? De magia, né? Shazam, abracadabra, pirlim-pim-pim, né? São palavras que eles remetem ao mundo mágico. Relaciona as palavras eu, apenas e sertão a palavras sozinhas. Eu representar algo só? Espero que não, né, gente? Porque apesar de eu ser um ser único, eu não consigo viver só. Eu preciso me relacionar com outras pessoas, certo? Mas isso aí vai depender de cada um, certo? Eu espero que vocês também tenham uma visão diferente. No texto, a palavra madrugada é considerada bonita. Escreva sua percepção sobre as palavras a seguir. Pronto, vocês vão fazer essa anotação aí no livro de vocês. Escrevendo, né? Sobre qual é a percepção que vocês têm de cada palavra. A palavra abraço, por exemplo, né? Que percepção vocês têm a respeito dela? Né? O que elas significam para vocês, certo? A palavra casa, a palavra tristeza, a palavra desculpa, a palavra amanhã e a palavra mágica, certo? Vocês vão escrever aí, no ponto de vista de vocês, o que cada uma dessas palavras representa, certo? Agora, vocês vão explicar o que significa a seguinte afirmação. A palavra pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra. Não diz nada. É só letra e som. Como é que vocês explicariam essa afirmação? Observem, né? Que apenas a grafia da palavra, né? Sem o sentido, né? Que ela deve cumprir, não traz nenhuma função de comunicar, né? Ela não comunica, ela não nos leva a nenhuma significação. Então, a palavra, né, ela só ganha significado apenas no uso, né? No seu contexto. Palavras isoladas, elas não significam nada, certo? Elas necessitam estar dentro de um texto que nos traga um contexto. Vamos continuar. No texto, há uma série de repetições de palavras e expressões. Releia o trecho a seguir. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. Existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Existem palavras completas. Elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. Então, que efeito foi produzido pela repetição da expressão existem palavras, né? Com que intenção essa repetição pode ter sido utilizada? Bem, vocês viram que toda vez que ele repetia, né, essa mesma expressão, ela reforçava e intensificava a ideia, né, da existência de uma grande variedade de palavras, né?
Existem palavras, existem palavras, ou seja, são muitas as palavras, né, que a gente pode utilizar representando determinada coisa. Mas essa repetição, né, ela foi utilizada como um recurso poético, né? E esse recurso ele contribuiu para a construção da representatividade e a expressividade do texto. Se esse texto não tivesse esse caráter poético, certamente ele seria um texto cansativo, né? A gente se chatearia, né, com a leitura, estaria fazendo a mesma repetição, sem não levar a lugar nenhum. Certo? É possível considerar o texto palavra um verbete poético? E aí, o que vocês acham? Nós vimos aí qual a função do verbete, né? Qual a sua característica. Esse texto, né? Ele tem a característica de um verbete. Ele traz um conjunto de informações sobre determinada coisa. Podemos dizer que sim, não é? Mas o que diferencia ele de um verbete enciclopédico e de um verbete de dicionário é a linguagem poética. Então, a gente pode sim dizer que ele é um verbete poético, certo? C. O texto foi extraído de uma obra intitulada Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento. Que relação há entre esse título e o texto lido? Qual é a relação entre o título Pequeno Dicionário de Palavras ao Vento e o texto que nós lemos? Vocês conseguiram identificar? Bom, a expressão, né, palavras ao vento, ela pode ser utilizada para referir a palavras que são ditas e são esquecidas, né? Palavras que não têm nenhuma carga semântica, né? No texto, né, a expressão ela também pode estar associada à fluidez e à liberdade do uso das palavras, ou seja, a possibilidade, né, de serem empregadas dentro de um sentido, tanto em sentido denotativo quanto em sentido conotativo, certo? Questão 7. Vamos ler algumas definições aí sobre o verbete palavra. Como nós encontramos no dicionário, né, o verbete. Palavra, substantivo feminino, unidade da língua escrita, situada entre dois espaços em branco, ou entre espaço em branco e sinal de pontuação. Vejam a diferença. 2, né? A segunda definição. Gramática. Unidade pertencente a uma das grandes classes gramaticais, como substantivo, verbo, adjetivo, advérbio, numeral e etc. Não levando em conta as modificações que nela ocorrem nas línguas flexionais, e sim somente o significado, o vocábulo. 3, né? Nós temos aí o terceiro significado, a terceira acepção. Gramática, né? De novamente. Mesmo que vocábulo, no sentido de unidade que se agrega. Foi retirado do Ruais, né? Que é um dicionário muito conceituado. Bem, qual dessas definições corresponde ao primeiro trecho em destaque no texto? Lembra que nós fizemos a leitura do primeiro trecho que estava em destaque aí no texto? Qual dessas três acepções correspondem a essa definição apresentada no texto? A definição 2, não é? Quando ele diz que a gramática, desculpe, que os gramáticos definem a palavra como substantivo, verbo, adjetivo. Conseguiram fazer essa relação? Pronto. Questão 8. Agora leia as definições que esse mesmo dicionário traz do verbete palavra, usado em sentido figurado. Vejam bem. Nós lemos aí 3 definições, né? Agora vamos ler mais 3. Palavra, substantivo feminino, no sentido figurado, né? Compromisso verbal, ou seja, olha aí.
um exemplo de como ela pode assumir esse significado. Sua palavra é digna de crédito, ou seja, a confirmação, né, ao que a pessoa diz, né, ela é utilizada como crédito em algo, certo? Ela representa a confiança que se tem no que a pessoa está afirmando. Sentido figurado novamente. Autorização ou direito de falar. O promotor deu a palavra à testemunha, né? Aí nós temos aí no sentido figurado novamente. O que quer dizer? Que o promotor, né, deu o espaço para a pessoa falar, né? Chamou a pessoa para poder falar. Novamente, no sentido figurado, modo de falar, né? Palavra como modo de falar. Um locutor de palavra ágil. Ou seja, a pessoa, né? Ela, no modo de falar, né? Que as pessoas costumam dizer corriqueiramente, né? Ou, como a gente... Sentido figurado, novamente, modo de falar. Um locutor de palavra ágil. Ou seja, isso é apenas um modo que as pessoas utilizaram, né? Um ditado, como a gente costuma dizer. Ninguém é um locutor só de palavra ágil, né? Então, considerando que o texto palavra se constitui de um verbete poético e que a autora o emprega várias vezes em linguagem figurada, qual das acepções acima corresponde a esse verbete quando usado em linguagem figurada no texto? Qual desses, gente? Nenhum deles, na verdade. Nenhum deles ele traz esse caráter poético, né? Representado no texto que nós acabamos de ler. Nós passaremos agora para a atividade conversa entre textos, certo? Vamos ver aí um outro texto que vai fazer referência ao texto que nós vimos. Vamos lá, conversa entre textos. Leia a tirinha abaixo, que traz o personagem Calvin, de Bill Watson. Quando você vai voltar para casa, Tim Max? Amanhã. Está ansioso, é? Puxa, eu queria que você ficasse para sempre. Que coisa bonita de se dizer. Você é legal, Calvin. A mamãe é bem mais paciente comigo na frente das visitas. Adoro esse personagem do Calvin. Bem, em que consiste o humor nessa tira? O que é que ela torna, né? O que é que torna essa tira engraçada? Primeiro que nós temos aí uma expectativa traçada no segundo quadrinho, né? Quando ele diz assim, eu queria que você ficasse para sempre, né? A gente acha que é uma declaração de carinho que ele está tendo com o tio, né? Quando o tio disse, que coisa bonita de se dizer, você é legal, Calvin. Aí nós temos aí a nossa hipótese totalmente destruída, né? A mamãe é bem mais paciente comigo na frente das visitas, né? Ou seja, não é a presença do tio que está trazendo felicidade para ele, né? Que está fazendo com que ele fique feliz. Mas a maneira como a mãe trata quando está com visitas, certo? Então, essa quebra, né, de expectativa é que torna essa tira engraçada, né? O humor, né, é expresso na fala do Calvin, né? Quando ele justifica, né, o que ele diz no segundo quadro, né? Então, o tio achava que Calvin estava sendo legal, né? Ao expressar o desejo de que ele não fosse embora de sua casa. E, na verdade,
era apenas uma estratégia do menino para garantir que a mãe continue sendo paciente com ele, né? Bem espertinho o Calvin, né? É igual quando a gente está com visitas, nossas mães estão com visitas, e a gente pede algo, né, na frente da visita para a mãe, que a mãe não negue. Às vezes não funcionou muito não, né? Mas é uma estratégia. Releia o trecho a seguir, retirado do texto palavra, novamente. As palavras dizem o que querem, está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções sempre são das pessoas. Que relação é possível estabelecer entre a tirinha da atividade 1 e o trecho reproduzido acima? Conseguiram fazer alguma relação? Vamos observar a fala do tio aí no terceiro quadro, quando ele diz: que coisa bonita de se dizer, você é legal, Calvin. Bem, as pessoas, elas costumam agir de diversas maneiras, né? Algumas ficam nervosas, outras riem, outras solucionam o problema rapidamente e algumas só se sentem constrangidas, né? Bem, a gente pode fazer a relação, né, de que as palavras, né, são ditas, bem, a relação, né, é que o que é dito por Calvin, né, representa o desejo dele, né? Mas quando a gente lê, né, o terceiro quadro, que a gente observa o que o tio diz e como ele recebe nessa fala de Calvin, a gente percebe que a intenção de Calvin não foi ruim, né? Mas a interpretação que nós tiramos, né, no último quadro, é que ele está querendo se aproveitar da situação, né? Então, é o que reforça aí nesse trecho do texto. As segundas intenções são sempre das pessoas, né? O tio, né, ele quis agradar Calvin, e Calvin, na sua ingenuidade, né, de um garoto, queria somente que a mãe fosse mais paciente com ele. Bem, nós chegamos ao fim de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar e que vocês possam aproveitar, né, esse momento para entrar em contato com os colegas, com os professores e se debruçarem sobre o material de leitura para que isso seja feito com o melhor afinco e possa ser reforçado quando vocês chegarem até a escola, certo? Se cuidem, não saiam sem necessidade e respeitem os protocolos de biossegurança quando estiverem na escola e no trajeto dela, certo? Fiquem em paz e até a próxima aula.